Olá, queridos, tudo bem? Bom, gente, estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre os riscos de se treinar em casa. Sim, porque nessa época, né, em que está todo mundo em casa, todo mundo buscando se manter ativo, a gente só tem comentado sobre os benefícios, e eles são inúmeros, a gente sabe. Mas é importante também falar sobre os riscos, porque não é porque eu estou treinando em casa que não há riscos que envolvam essa prática, muito pelo contrário. Esses riscos existem sim. Eu tenho observado que muita gente está na internet fazendo os mais diversos, né, treinos, demonstrando movimentos sem se preocupar com quem está assistindo. Então, o indivíduo está em casa, copia aquele movimento sem entender muito bem, sem ter prática. E aí você pode ter lesão, você pode ter uma lesão articular, você pode ter até mesmo uma lesão muscular por um movimento muito intenso, feito de maneira errada, quando você não estava aquecido. Então a gente precisa ter esse cuidado. Treinar em casa envolve risco? Sim. Por exemplo, eu tenho visto muita gente, né, na ânsia de fazer os aeróbicos, pulando corda demais, fazendo saltos, agachamento com salto, podendo sim ter lesão, tá? Justamente por quê? Porque a intensidade está muito alta, o indivíduo não estava preparado para aquilo, ele não está acostumado. Ele está em casa agora com muita pressa de emagrecer, e isso pode causar outros problemas. Ainda mais no momento que a gente não pode estar com tanta facilidade, né, ou não deve estar indo ao médico, estar indo buscar ajuda especializada sem que haja grande necessidade. Por conta dessa pandemia que está acontecendo, a gente acaba aumentando o risco de contaminação. Então, no treino em casa, o que eu tenho que entender? O treino em casa, ele precisa ser planejado. A gente não pode confundir atividade física com exercício físico. Atividade física é aquilo que todo mundo faz, né? Sem um planejamento. Lavar a louça, varrer a casa, subir e descer a escada para ir no terraço, brincar com a criança, você abaixa, levanta, joga a criança para cima. Isso tudo é atividade física, não tem um planejamento. O exercício físico, ele envolve um planejamento. Existe uma metodologia por trás. Eu tenho que ter uma evolução de estímulo, de carga, de intensidade. Então, eu me exercitar em casa envolve que eu tenha um planejamento da atividade que vai ser realizada. Levando em consideração, né, o condicionamento físico do indivíduo nesse momento, por exemplo, alguém que já é muito treinado, fazia prática de exercício rotineiramente, ou alguém que não, estava iniciando ou vem do sedentarismo. O nível de treinabilidade, porque as pessoas podem se exercitar rotineiramente, mas em intensidades diferentes, né? Eu posso ter um indivíduo que é mais treinado do que um outro indivíduo, então os estímulos devem ser diferentes. Então eu tenho que levar em consideração esses fatores. O tempo disponível, o espaço disponível na casa dessa pessoa. Eu tenho visto na internet pessoas, por exemplo, né, colocando o sofá para fazer um leg press. Isso não traduz a atividade feita na academia, por mais que ela consiga manipular sobrecarga na academia. Mas a gente tem um aparelho que foi projetado para garantir, né, priorizar a segurança do usuário. Quando você coloca um sofá para fazer isso, não importa quanto o sofá pesa, o que importa é que é completamente inseguro. Você pode ter lesão, você pode estar acostumado com o peso, mas a lesão pode acontecer, porque você está fazendo um movimento fora de um cenário adequado. Então a gente tem que atentar para isso. A atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Exercício físico requer planejamento. Se você não está tão habituado à prática do exercício físico e agora você está, né, em casa e quer aderir a essa prática, é super relevante a sua decisão. Mas eu aconselho que você comece com estímulos mais simples e vá evoluindo progressivamente, sem se expor ao risco, sem estar se equilibrando em superfícies, né, instáveis, sem orientação adequada. A gente tem na internet diversos profissionais de educação física que estão cedendo o seu tempo para uma orientação adequada. Então não tem por que você buscar, né,
o aconselhamento em quem realmente não é da área de saúde. Porque, na verdade, as pessoas às vezes entendem do movimento. Vão lá e fazem, nossa, conseguem, eu tenho esse resultado fazendo isso, mas ela não entende que nem tudo é para todo mundo. Então, é muito importante que você tenha consciência do seu condicionamento físico, do seu nível de treinabilidade, da situação que você tem em casa, tá? Então fica aqui a minha dica, vamos considerar os benefícios, mas também os riscos de se treinar em casa. E não vamos apenas fazer atividade física, vamos fazer sim exercício físico, separar um tempo, fazer dessa prática, né, uma parte da nossa rotina, tá? Parte do nosso dia, que com certeza vai nos ajudar a passar por esse momento tão difícil de maneira melhor, né? Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, marca aqui nos comentários. Tá legal? Beijo!